Olá, mais uma vez tenho o privilégio de estar aqui com vocês para comentarmos um pouco mais daquilo que Deus tem colocado em meu coração. E claro, espero que esteja no coração de todos vocês. Então é uma alegria estar mais uma vez aqui. Eu queria tocar um pouquinho no livro de Salmos, já que o livro de Salmos é um livro para todas as situações, todas as circunstâncias que nos cercam, né? Sejam boas, sejam situações agradáveis, sejam situações de dificuldades. É, o livro de Salmos nos leva a pensar um pouco sobre Deus, sobre a nossa existência, sobre a ação de Deus na história e na existência de todos nós. Pois bem, eu queria no Salmo 119, que é um salmo que eu gosto muito, porque ele trata e retrata e fala, comenta muito e valoriza muito os preceitos do Senhor, o valor que o salmista dá à palavra de Deus, aos mandamentos, à lei do Senhor, às escrituras sagradas, né? É bom demais ver o salmista dando esse valor que, que ele dá às escrituras sagradas e que eu preciso dar. Você, que todos nós, a humanidade, quem dera a humanidade, desse o valor que precisa ser dado às escrituras sagradas, que é a palavra do Senhor. No Salmo 60, ele expressa o seguinte no versículo 60 do capítulo 19: Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer, em cumprir os seus mandamentos, os teus preceitos, a tua palavra. Que coisa linda, que coisa gostosa de viver é a gente ter esse sentimento, esse gosto, esse desejo que o salmista teve de correr. A ideia é apressar, correr, né, para cumprir, para realizar a vontade de Deus na vida dele. E claro, isso é um princípio que deve ficar para a minha vida e para a sua vida. O livro de Salmos, como nós sabemos, é o mais estudado e comentado da palavra do Senhor, né? De toda a história de Israel, do povo de Deus, é o livro que mais se fala, que mais se comenta. E nele vemos uma coleção de cânticos em que os seus autores expressavam toda a sua devoção a Deus, toda o seu temor e tremor diante desse Deus Criador Todo-Poderoso dos céus e da terra. E o que a gente presencia nos Salmos é que há um desnudamento da alma, né? Ali é uma expressão genuína do ser, do coração, das entranhas, da intimidade de cada um que tinha experiência com o Senhor. Havia ali uma expressão de que em toda situação, de louvor, de dificuldades, de alegria, de aflição, de angústia da vida, né? Da vida de todos aqueles que tinham experiências com Deus, né? A aflição, a sua vida, tanto do salmista quanto daqueles que tinham essas intimidades, tinham essas experiências nas suas existências com o Deus Criador, sentiam a mão do Deus vivo, como se tocando, curando, manifestando a sua graça, a sua bondade e o seu amor para com aqueles que tinham essas experiências com o Senhor. Então a gente vê essas expressões, né, em toda situação, sejam quais forem essas situações, essas circunstâncias, eles viam que esse Deus vivo, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, era com eles. E isso é muito gostoso. E nesse sentido, o autor do Salmo 119 é um exemplo a ser seguido para todos nós, para toda a igreja, para todo o povo do Senhor. Ou seja, ele me ajuda a pensar em Deus e sua palavra o tempo todo, no tempo todo, ou o tempo todo da minha existência. E eu queria levar você a desafiar, queria desafiar você e a desafiar a sua própria vida a pensar nisso, né? A pensar mais nesse Deus vivo, tá? Nesse Deus que é o autor da vida, esse Deus que é o Criador, não só o Criador, mas eu queria que você pensasse nesse Deus como Redentor. É bom pensar nesse Deus como Redentor, nesse Deus como Consolador, esse Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Que você possa entender um pouco mais e meditar um pouco mais, já que o salmista também nos ensina, eu já falei aqui algumas vezes
sobre o meditar na palavra do Senhor. E ele conjuga aqui nesse texto, Salmo 119, ele conjuga aqui vários verbos, tanto no passado como no presente e no futuro. Vejamos por quê. E é interessante isso. Primeiro, no passado. No tempo passado, ele diz: escolhi o caminho da fidelidade. No Salmo 30, no versículo 30 do capítulo 116, ele vai expressar isso. No tempo passado, ele diz: escolhi o caminho da fidelidade em cumprir, em andar com o Senhor, né? em realizar os teus preceitos, em praticar a tua lei. Então, o salmista sabe de onde veio. Você sabe de onde você veio? Será que você é fruto do nada? Você é fruto de uma explosão? Você é fruto de quê? Fala. Você já parou para pensar esse coração que bate aqui? Quem faz ele bater? Quem provoca ele bater? Quem fez ele bater? E qual bateria que dura isso aqui que dura? Eu já estou com 56 anos de idade. Mas eu vi uma pessoa no noticiário hoje de 104 anos. Qual bateria que dura 104 anos? Se não tiver a mão de um Criador, de um Todo-Poderoso. Pense um pouquinho nisso. Então, no passado, por quê? Porque o salmista sabe de onde ele veio. Ele sabe que Deus o tirou de um lamaçal de lama, de um lamaçal de pecado. Portanto, ele reconhece que Deus o criou, né? E o criou perfeito, e o pecado trouxe condenação e morte. Ele sabe de onde ele veio, ele sabe de onde ele saiu, ele sabe de onde ele foi criado, lá no Jardim do Éden, né? Na pessoa de Adão e Eva, ele sabe que foi criado ali, perfeito, na mais pura perfeição. E tanto era perfeito que ele poderia escolher o que ele queria fazer ou não. Então ele reconhece isso. Mas isso é um tema para outro bate-papo, outra situação. Mas é isso que eu queria você se lembrar disso. O salmista ele pensa no passado, ele reconhece o que Deus fez na vida dele, ele reconhece quem é Deus, esse Criador maravilhoso, esse Criador que o tirou do Egito, da escravidão, como eu falei na palestra passada, né, na reflexão passada. Ele sabe que Deus o livrou na pessoa de Cristo Jesus, abriu o mar vermelho e eles passaram a pé enxuto. Isso é maravilhoso. Então o salmista tem essa consciência, ele sabe de onde veio, ele sabe que Deus é esse que está conduzindo a história e que está conduzindo a nação de Israel. Mas ele também tem a consciência, né, o tempo presente do verbo, né? Ele trata muito bem isso no versículo 42. Ele vai expressar: confio na tua palavra. E eu gosto muito também do versículo 50, do mesmo capítulo, porque o salmista, diante de uma situação de angústia, ele expressa algo sensacional também, que é gostoso. Ele diz: o que me consola, o que me consola, o que me conforta, é que na minha angústia, a tua palavra me vivifica. Na minha angústia, na minha dor, na minha tribulação, no meu sofrimento, na minha depressão, a tua palavra me dá vida. É lindo demais, é gostoso demais ver esse Deus agindo na história, no passado, no presente. Então, é gostoso, né? Pensar isso tudo. Passado, de onde eu vim, como Deus me criou, como o pecado me afetou, né? E como eu preciso do Senhor nessa história, nessa existência, mas no presente também eu confio em Deus. Não importa o que o mundo esteja experimentando hoje, eu confio em Deus. Você confia em quê? Você confia no seu dinheiro? Você confia no seu diploma? Você confia no seu conhecimento? Você confia no seu ateísmo? Em que você confia nesses dias de tribulação, de angústia? Aonde você se apega? Qual esperança você tem? Você confia em Maomé? Você confia em Allan Kardec? Você confia no Papa Pio XII, no Papa Francisco, no Bento XVI, Dom João VI? Você confia no pastor fulano de tal, Beltrano, Ciclano? Quem que você confia? Você confia no pastor, né? Qual pastor? Qual igreja? Você confia em quem?
Você confia em qual líder religioso? Você confia em qual religião? Qual denominação? Qual faculdade? Qual diploma? Qual carreira? Qual banco? Em que você confia diante de tudo isso que nós estamos experimentando no dia de hoje? Ah, o salmista me ensina a confiar na palavra. O salmista me ensina a confiar nesse Deus, que está tanto no passado como no presente. Mas vai me levar a pensar numa coisa bem interessante. Apesar de todo esse conhecimento que ele tem desse Deus, que ele precisa estar firme na palavra, ele também olha para o futuro. E no tempo futuro ele diz: obedecerei aos teus estatutos. No versículo 146 ele diz isso: obedecerei aos teus estatutos, a tua lei, a tua palavra. E é isso que eu quero sempre desafiar você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga. Você que me ouve, não sei que hora que você está ouvindo, vai ouvir essa reflexão, mas eu quero lembrar você: tem algo extraordinário na nossa existência, hoje, agora, que é a palavra do Senhor. E ela te leva tanto ao passado quanto ao presente e te mostra o futuro. Um futuro maravilhoso, um futuro extremamente feliz, né? Um futuro onde tem esperança verdadeira, onde podemos confiar num Deus vivo e verdadeiro, num Deus que não é homem para mentir, onde ele fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu não vou conseguir imaginar o que Deus tem preparado para mim na eternidade. Nem você, nem se juntarmos todos nós. Nós vamos tentar imaginar. Nós vamos conseguir imaginar aquilo que Deus tem preparado para todos nós. Mas o salmista se agarra à palavra: obedecerei aos teus estatutos. Pode chegar a hora. E é chegado de dizer: meus amados, o que eu creio é isto. É na palavra. É nas promessas eternas e maravilhosas desse Deus vivo e verdadeiro. Hoje a maré está forte contra muito que o cristianismo defende. Os padrões morais dão lugar à permissividade. A sociedade é edificada com a rejeição propositada dos valores bíblicos e cristãos. Mas pare para pensar. Olhe para as Escrituras Sagradas. O mesmo Deus disse que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá. A minha palavra permanecerá eternamente. Não é uma palavra qualquer. E na oração mais feliz, na oração mais importante de toda a terra, ela foi feita por Jesus quando estava com os discípulos, quando ele eleva os olhos aos céus e faz uma oração ao Pai. O Filho conversando com o Pai. E ele clama a Deus para que pudesse santificar, para que santificasse os discípulos. Em que? Na religião, Jesus era extremamente contra as religiões, mesmo porque foram os religiosos que o crucificaram, que o colocaram na cruz por causa dos pecados deles mesmos. A religião faz isso. A religião faz muita coisa que nós não imaginamos. Nós nem somos capazes de entender os absurdos que as religiões fazem. Então eu preciso me voltar para a palavra. E eu preciso olhar para aquilo que Jesus disse: santifica-os na verdade. Quem é a verdade? A tua palavra é a verdade. Amados, é tempo de nós pararmos e refletirmos, sinceramente, e dar ouvidos, mas ouvidos espirituais. Abrir os nossos olhos e o nosso coração, para que a palavra do Senhor possa achar guarida em nós. O meu desejo é que você possa querer acreditar no Evangelho e na Palavra Santa. Portanto, que Deus possa te dar esse privilégio de poder percebê-lo desde o passado, no seu presente hoje e no seu futuro. Veja Deus e ande com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que a palavra do Senhor inunde o seu coração e a sua alma, a sua casa, o seu casamento, a sua família, o seu trabalho. Inunde você de esperança para o futuro. Que Deus te abençoe e te guarde.